Vamos lá. A gente tem algumas estatísticas, então todos os cursos que são desenvolvidos vão ser feitos com bases em análises, porque a gente consegue pegar ali as provas anteriores e entender um pouco do comportamento da banca. Você precisa conhecer a banca da prova para a qual você vai fazer o seu concurso. Tá? Esse é um diferencial. A banca da Marinha tem particularidades específicas. Tá? E quando a gente olha para um edital que tem muitos conteúdos, que é muito amplo, você precisa entender o que é prioridade. Tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu classifiquei manualmente em torno de 240 questões. Então eu fui questão por questão, vendo qual era o tema principal, classificando para conseguir fazer esse levantamento. Porque não adianta a gente montar um curso ou fazer um planejamento de estudos em cima de achismo. Não é assim que a gente gosta de trabalhar, não é isso que vai levar à sua aprovação. Você precisa fazer um estudo em cima de estratégia, em cima de dados, em cima de informação consolidada, para que você possa tomar decisões de uma maneira mais confiável. Tá? Você tem pouco tempo, são cerca de 3 meses de estudo. Qualquer mudança que você faça no seu planejamento, qualquer decisão agora, tem um impacto muito grande na sua prova lá na frente. Então, por isso que o nosso curso e o nosso trabalho aqui é baseado nas estatísticas para que a gente possa entender como atender vocês da melhor forma e como realmente fazer esse raio-x da banca mesmo, entender ali quais são os assuntos mais cobrados. E é esse levantamento que eu vou mostrar aqui para vocês. Temos aqui o seguinte, os assuntos mais cobrados, tá? Então eu classifiquei as questões, foram mais de 200 questões, tá? Em torno de 240. E aí a gente tem aqui questões dos últimos 5 anos, tá? Então evitei usar questões mais antigas para que a gente tivesse um raio-x mais atualizado das questões, então provas de 2016 a 2020. Então vamos lá. A gente tem aqui primeiro o assunto de radiojornalismo e telejornalismo, que não vai ser um dos mais cobrados. Então a gente tem aqui primeiro esse assunto, e aí temos outros temas também que são abordados, tá, pela banca. Então a gente vai ter assessoria de imprensa, parte de marketing, comunicação organizacional, novas mídias, opinião pública e pesquisa em comunicação, projeto gráfico, conceitos do jornalismo, conceitos de relações públicas, conceitos de publicidade, teorias da comunicação e do jornalismo e comunicação pública. Tá? Esses são os temas principais do teu edital. É claro que quando a gente fala, por exemplo, de conceitos de jornalismo, eu vou falar de redação jornalística, de gêneros e formatos, vou ter a parte de entrevistas, de apuração, de fontes. Então isso aqui foi só um resumo assim mais amplo dos assuntos, tá? Mas cada tema desse que eu apresentei, que está no seu edital, tem subtópicos, tem ali todo um desdobramento daquilo que será abordado. E aí veja que os assuntos principais são comunicação organizacional, tá? Que é o assunto mais cobrado na prova da Marinha, e esse é um padrão que vem de outros concursos também. Tá? Então, se você pegar provas do CESP, da FCC, você vai ver que a comunicação organizacional é um assunto muito cobrado. E faz total sentido. Porque quando você entrar dentro da Marinha, você pode trabalhar, por exemplo, na comunicação interna do órgão. Ou você pode trabalhar numa assessoria de imprensa, né, que tem relação ali com a comunicação organizacional. Então veja que tem total coerência com as atividades que você vai desenvolver enquanto servidor público. Por isso que é um assunto muito cobrado. Além disso, temos as novas mídias, então um grande desafio hoje dos órgãos é justamente modernizar as suas estruturas de comunicação, então por isso que eles costumam cobrar muitos conhecimentos da parte digital, tá? E aí cabe lembrar que novas mídias é um assunto que ele vai ser adaptado de acordo com o tema correlato. Tá? Então veja que é um tema que costuma cair em provas, em questões, junto de outros assuntos. Então eu vou ter ali, por exemplo, jornalismo e novas mídias numa mesma questão, com uma questão sobre web jornalismo, produção de conteúdo noticioso para a web.
Tá? Então veja que novas mídias vai passar por todos os outros assuntos do edital e vai ser um tema muito cobrado, tá? Tanto em termos teóricos, então os pensadores como Bauman, como Castells, mas também vamos ter ali a parte prática do dia a dia, de efetivamente implementar estratégias digitais. Tá? Então tudo isso pode ser cobrado quando a gente fala de novas mídias. Além disso, trago aqui um destaque para a parte de publicidade e para de jornalismo, tá? Que são outros assuntos também que constam ali entre os mais cobrados pela banca da Marinha nos concursos anteriores. E aí, vamos lá, como é que eu uso isso aqui no estudo, tá? Isso significa que você só deve estudar esses 4 temas que eu destaquei? É claro que não, tá? Você tem que cobrir todo o seu edital, você tem que estudar todos os conteúdos. Então, por favor, não vá selecionar somente esses 4, tá? São os 4 que mais caem, mas você tem ali 50 questões que você precisa responder de maneira correta. Então, veja que um raio-x estratégico é importante para você tomar decisões. Então, se você tem pouco tempo, você já fechou o edital e você precisa priorizar um assunto para revisão, é melhor você priorizar, por exemplo, a parte de conceito de jornalismo, conceito de publicidade, ao invés de priorizar a opinião pública, que cai muito menos na prova. Então, você consegue tomar decisões em cima disso aqui. Tá? Você consegue efetivamente utilizar isso de uma maneira mais adequada para o seu estudo. Então veja que você vai priorizar determinados temas numa revisão. Se você for fazer resumos e não conseguir fazer resumos de tudo, até porque você tem pouco tempo, é melhor fazer um resumo ali de comunicação organizacional, é melhor priorizar esses assuntos, mas você deve estudar todos. Tá? Então isso aqui é somente para tomada de decisão, para priorização no seu estudo. Você consegue fazer ações um pouco mais estratégicas nesse momento de preparação. E aí, gente, eu quero trazer algumas dicas específicas de estudo para a Marinha, tá? Então eu vejo muitos alunos com dúvidas em relação à banca, como as questões são apresentadas. É uma banca que tem características muito diferentes das outras, como FCC e FGV. Então eu quero destacar alguns pontos aqui importantes para o estudo de vocês, para que vocês não cometam erros nessa preparação, ou pelo menos reduzam ali as suas dificuldades e possam efetivamente ter um estudo mais interessante, mais efetivo. Então, na tela para vocês, primeiro ponto é o seguinte: nosso curso tem 16 aulas, tá? Quando você abre o curso ali no site do Estratégia, você vai ver que são muitas aulas, é muito conteúdo que é ministrado, porque o seu edital é imenso, então não se assuste com isso, mas realmente é um edital que é muito maior do que a maioria dos concursos de comunicação. Aqui no Estratégia, a gente tem um cálculo que é o seguinte: um aluno leva, em média, 5 horas para realizar cada aula. Tá? Então, isso significa que você vai gastar necessariamente 5 horas? Não. Tá? Temos alunos que já têm conhecimentos prévios que vão gastar 2, 3 num PDF. Tá? Enquanto outros alunos vão precisar de um tempo um pouco maior, então 6, 7 horas. Isso varia também de acordo com a aula, tá? Então, a aula de teoria da comunicação, por exemplo, que é uma aula que eu sei que gera mais dúvidas, que é um assunto muito mais denso, que normalmente está associada ali a algumas experiências negativas da época de graduação, é uma aula que você vai gastar mais tempo para estudar. Mas, em média, a gente calcula ali que são 5 horas por PDF. Isso parece muito, mas se a gente for fazer uma conta, né, isso dá em torno de 80 horas para você conseguir fechar o seu edital, tá? Considerando só a parte de comunicação, sem considerar aqui a redação sobre temas da Marinha. Tá? Então, você vai levar aqui 80 horas. A parte de comunicação social, o edital de comunicação para esse concurso da Marinha, ele é muito mais extenso do que um edital de comunicação para um TJ ou para um Ministério Público, uma casa legislativa, tá? Ele vai ser muito mais extenso. Mas, em compensação, você não tem prova de português, você não tem que ver direito administrativo, não tem direito constitucional, nem informática e RLM.
tá? Então, você fica somente na sua área de atuação, você estuda apenas a comunicação social e, claro, ali as particularidades em relação à Marinha também. Então, veja que se por um lado é um edital muito maior, também tem essa vantagem de que você só estuda assuntos de comunicação, que provavelmente vão ser muito mais tranquilos para você do que áreas diferentes, como constitucional e administrativo. Então, essa é uma particularidade da prova. Nesse cálculo, se você estuda ali em média 3 horas por dia, tá? Colocando aqui uma realidade de quem concilia trabalho e estudos, você vai levar em torno de 26,6 dias para fechar o conteúdo inicialmente. Tá? Então você vai gastar ali pelo menos um mês fazendo uma leitura, um estudo inicial do conteúdo do seu concurso. Depois disso, o que você precisa incluir? Tá? Você precisa incluir as revisões e o estudo por questões. Tá? Então, métodos de revisão, existem vários, você pode usar mapas mentais, você pode usar os resumos da própria aula. Então, todas as aulas aqui do Estratégia em PDF tem um resumo que eu faço para vocês no final da aula. Então, aquilo você pode imprimir só as 2, 3 páginas de resumo e marcar no seu caderno, fazer ali anotações e usar para revisar aquela aula. Então, os pontos mais importantes eu já deixo todos destacados para que vocês não percam tempo, tá? E também estudo por questões. E aí, as questões da Marinha são diferentes, porque esse concurso deixa a bibliografia muito clara. Tá? Então, a bibliografia do concurso está disponível no edital. Você vai ver quais são os livros que são utilizados como referência. São mais de 10 livros, tá? É humanamente impossível você conseguir ler todos esses livros e estudá-los de maneira profunda para a sua prova. Então, se você vai começar seu estudo agora, sinceramente não dá tempo de estudar todos aqueles livros que estão ali. Até porque não são todas as partes dos livros que costumam ser cobradas. Tá? A gente tem ali pontos que costumam cair mais em prova, até porque são livros utilizados em outros concursos. Tá? Então a gente sabe, por exemplo, na parte de conceitos do jornalismo, que os tipos de pauta e os tipos de entrevista são assuntos muito cobrados. Tá? Então a gente sabe que nos livros que tratam sobre esse assunto e estão ali na bibliografia, é muito provável que o examinador vá justamente nessa parte, que ele busque ali as classificações, que ele cobre isso de alguma maneira. Então a gente traz essa experiência com outros concursos para esse concurso da Marinha, justamente para te orientar e destacar o que é mais importante e tem a maior probabilidade de estar na sua prova. E aí a gente tem 2 tipos de questões na prova da Marinha, tá? Questões que exigem conhecimento da visão de um autor específico. Então, quando você entra ali no site da Marinha e faz o download de uma prova, a primeira reação provavelmente vai ser de desespero, tá? Porque as questões, assim, 90% das questões citam o autor. Então elas vão colocar ali, de acordo com fulano, o conceito tal significa tal coisa e nesse contexto X, e aí vão colocar ali alternativas para você poder responder. Só que uma parte das questões realmente exige a visão do autor, então você precisa saber que aquele autor X disse aquilo. Em outras, citam o autor apenas por uma questão de costume, de estilo da banca. Então, mesmo que você não lembre exatamente que fulano disse falou sobre aquilo, você consegue, com uma noção geral sobre aquele assunto, responder a questão. Tá? Então, são 2 tipos de questões diferentes. Tá? Então, em primeiro lugar, questões que vão exigir o conhecimento de uma visão específica de um autor. Então, isso aqui, fazendo uma análise, é 25% das questões. E aí você tem que realmente decorar. Tá? Você tem que saber que o autor X disse aquilo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Um autor que é muito cobrado na parte de novas mídias para a prova da Marinha é o Castells, tá? Com os estudos de sociedade em rede. Você precisa saber o que ele defende, você precisa saber o ponto de vista específico daquele autor, porque isso é cobrado dessa forma. Tá? Mas eu tenho outros casos que aí é esse item B, que são questões que vão mencionar autores apenas por uma questão usual, tá? Vão abordar ali temas de uma forma mais genérica. E são 75% da sua prova, tá?
Então, eu sei que existe o desespero de ver ali o nome de um autor e o que ele defende, mas normalmente 75% das questões abordam os assuntos de uma maneira muito mais genérica, muito mais ampla. Então, se você já estudou para um concurso de comunicação, mesmo que não tenha sido por aqueles autores da banca, várias questões da prova você consegue responder, tá? Você consegue responder com tranquilidade, porque são questões que abordam ali princípios, que abordam boas práticas do jornalismo, boas práticas da publicidade, então você já consegue responder, tá? Então não entre em desespero quando você ver essa questão, quando você conseguir ali olhar essa questão dos autores, porque realmente isso acontece, eu sei que dá um pouco de pânico, falo isso porque muitos alunos já mandaram mensagens ali no Instagram, mas existem questões nas quais os autores são importantes e existem questões mais genéricas. No curso, eu vou pontuar isso para vocês, então vai ter ali alguns momentos que eu vou falar. Gente, esse autor X, você tem que saber que ele disse isso. Porque a banca vai te perguntar, ela vai querer saber o nome, ela vai querer saber exatamente o que esse autor disse. Outros assuntos já têm uma abordagem um pouco mais genérica, o que facilita muito a vida ali do candidato. E aí, gente, cuidado com essa questão de fazer questões antigas, tá? Nós temos aqui uma bibliografia da Marinha que vai mudar a cada ano. Tá? Então, quando você buscar ali as provas anteriores, você vai ver questões que citam autores que não são citados no concurso de 2021. Tá? Então, a bibliografia sofre alterações. Então, por favor, não pegue as provas e faça da questão 1 até a questão 50, porque tem pontos ali que não vão cair no seu concurso 2021. Tá? A bibliografia mudou entre um ano e outro. Tá? Então, tem classificações que não vão ser cobradas. Então, muito cuidado com isso, tá? No curso, eu selecionei apenas as questões que efetivamente fazem sentido, tá? Ou que são mais genéricas, apesar de citarem autores que não estão na bibliografia, mas que têm ali alguma relação com o item do edital 2021, ou questões da mesma bibliografia que foram mantidas ali pela banca. Então, não saia fazendo questões de maneira descontrolada, tá? Realmente tenha esse cuidado e ali no curso eu faço essa seleção, tá? Ao longo do curso vocês vão ver tanto os autores que estão na bibliografia da Marinha, mas em alguns assuntos que são um pouco mais amplos, um pouco mais gerais, eu vou citar alguns outros autores, vou trazer alguns outros exemplos externos com um objetivo pedagógico. Tá? Então, é intencional para que a gente possa explicar alguns conceitos ali de uma maneira mais clara para vocês. Então, a gente usa toda a bibliografia da Marinha e, em determinados momentos, cita ali um autor ou outro que tem uma visão complementar, tá, àquela que está exposta na bibliografia da Marinha. Ok? Então, não se preocupem em relação a isso, a gente estruturou todo o conteúdo com base nas questões, nos assuntos cobrados, tá, pela bibliografia e também nos tópicos do seu edital. E aí eu quero deixar também um convite para que vocês façam aqui parte da Coruja, que vocês venham estudar aqui no Estratégia. O Estratégia é a maior empresa de preparação para concursos públicos do país. Tá? É a única grande empresa de concursos que tem uma área especializada em produção de conteúdo para comunicação social. Eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho de estar à frente desse projeto já há alguns anos e de ter escutado tantas histórias, tantos feedbacks positivos de vocês. Então é um prazer, eu falo assim que não é um trabalho, é uma missão, né? Poder trabalhar como professora e trazer aqui essas dicas, esses conteúdos, porque eu sei como isso muda vidas. Eu fui aluna de Estratégia, fui aluna do professor Paulo, que era quem guiava aqui os estudos de comunicação antes de eu entrar como professora, e eu sei que isso muda vidas. Hoje é um privilégio, é um prazer estar do lado de cá, podendo contribuir de alguma forma com a minha experiência, com o meu conhecimento, e eu sei o poder de transformação que existe. E aí eu quero deixar aqui um convite para vocês em relação ao curso da Marinha, tá? Prometi no começo do programa que teríamos uma promoção especial e vamos ter, tá? E aí vou apresentar o curso para vocês. As aulas são com base nos conteúdos do edital 2021, tá?
Aulas compostas por PDFs, videoaulas e fórum de dúvidas. Então, foco principalmente nos PDFs, tá? A gente sempre fala para vocês priorizarem o PDF, porque ele é o conteúdo mais completo, mais abrangente, tá? Que você vai ter para o seu estudo. E aí, caso tenha alguma dúvida, vocês conseguem entrar em contato comigo diretamente pelo nosso fórum. Ao longo do curso, são cerca de 200 questões comentadas de provas anteriores da Marinha nos PDFs, tá? Questões selecionadas de acordo com o edital 2021. E aí também mais de 30 horas de videoaulas de conteúdo para vocês. Vamos passar aqui rapidinho pelos assuntos, então são 16 aulas. A gente começa com conceitos básicos do jornalismo. Vamos falar também de comunicação digital, telejornalismo e radiojornalismo, comunicação organizacional, gestão de crise, assessoria e consultoria de imprensa, agência de informação e ética, conceitos básicos da publicidade. Também vamos falar, claro, de marketing, que é um assunto que está no seu edital. Os fundamentos da comunicação, então teorias da comunicação, teorias do jornalismo também. Aqui na próxima aula. Comunicação pública, comunicação e opinião pública, vamos falar de eventos e públicos na área de RP e também a parte de produção gráfica, outro assunto que vocês também costumam ter bastante dúvida. Tá? Nossas aulas vão até 13 de agosto,